Olá pessoal, eu sou Camila Martins e hoje nós vamos continuar com a nossa aula do kit de banheiro. Para quem não assistiu, volta uma aulinha aqui no nosso canal e assista a primeira parte, que tem a introdução com todo o passo que nós vamos dar continuidade hoje. Primeira aula nós fizemos o tapete e hoje nós vamos fazer tudo o que é do vaso sanitário, a tampa e o tapete de vaso. Eu já adiantei aqui o nosso material com a técnica da aula anterior. A diferença é que para essa peça nós vamos precisar de 6 por 5, ok? No tapete principal eu centralizei o meu material. Neste daqui, eu vou deixar ele alinhadinho aqui na parte superior, ou seja, não teremos moldura na parte superior. Esse daqui que nós estamos fazendo é o tapete do vaso. Posicionei aqui, alfineto, vou criar as mesmas molduras que eu criei no tapete da primeira aula. Lembrando que se você tem dificuldade com costuras, com junção das medidas aqui, do encontro das costuras, essa é a aula perfeita para você. Vou alfinetar as laterais. E como é um kit, eu tenho que seguir todo o mesmo padrão. As minhas tiras aqui também estão com 9 centímetros. E a minha margem de costura também vai ser de meio centímetro. Alfineto um lado. Deixa eu ver qual que é a minha tira maior, que é de baixo. Essa daqui. E máquina de costura. No kit todo eu estou utilizando a manta R2. E para fazer as 3 peças nós vamos precisar de 1,20 m de tecido principal. Os scraps eu já falei na primeira aula, são 75 quadradinhos e nessa eu tô cortando com 8 centímetros. Máquina de costura, vou usar pezinho de máquina aqui, costurei, desviro e passo ferro. Vamos lá? Máquina de costura, minha máquina já está ajustada para meio centímetro, pezinho de máquina, minha costura não fica nem para fora, nem para dentro da minha sapatilha, fica exatamente alinhado. Se o tecido enrugar um pouquinho, aproveita, já vai tirando o alfinete e esticando ele. Isso acontece porque meu tecido de baixo está estruturado e meu tecido de cima não está, por isso ele tende a correr um pouquinho. Fazer a mesma coisa para o outro lado. Como o tecido normalmente corre, eu sempre deixo um pouquinho de tecido a mais e depois eu refiro esse material. Costuradas, vou pro ferro, vou passar tombando esse tecido aqui, para cobrir a minha manta. E aí vou alfinetar e costurar a minha faixa aqui, minha moldurinha da parte de baixo. Lembrando que a parte superior eu não tenho moldura nenhuma. Passado a ferro, meu tecidinho já tá colado aqui, vou colocar minha moldura inferior. Alfineto, costuro e desviro. Já tenho esse passo aqui um pouquinho mais adiantado. Nós vamos ter este resultado aqui, Moldura nas laterais e embaixo. Também já passei a nossa costurinha de segurança, E refilei todo o excesso de manta que tem na lateral do nosso material. Agora, como é uma peça bem grande, nós vamos ensinar vocês em casa a fazer esse molde, que é exatamente esse corte que eu vou ter aqui na minha peça, Em casa eu vou pedir para que vocês tenham um papel mais durável, assim, uma cartolina, algo que seja um pouquinho mais rígido, que vocês vão precisar em casa. Esse é o molde que está disponível aqui no vídeo para vocês.
E nós vamos, a partir dele, fazer esse molde grande. Então eu vou precisar que vocês tenham uma cartolina, um color set ou um papel cartão. Para o tapete a medida é um quadrado, 51 centímetros ou 52, tá? Façam com 52, depois qualquer coisa diminua. Como é um quadrado, eu posso dobrar aqui em qualquer dos lados. Dobro ele, ó. Pego a minha tesoura e dou um pique. Tesoura aqui. Dou um pique. Dei um pique, vou pegar esse molde que tem aí no site e também vou dobrar aqui, ó, na parte que é reta. Encaixo ele aqui, ó, pique com pique. Vou colocar a presilha aqui para me auxiliar. E vou riscar a minha cartolina. Eu gosto de fazer meus moldes em EVA, porque é um material que a gente pode dobrar, enrolar e ele não fica marcado. E fica fácil de guardar nas gavetas, além de ser um material um pouquinho mais durável, né? Ó, peguei o molde, passei o risco aqui e vou cortar. Usando a nossa tesoura de titânio, é uma tesoura que é um chorozinho, bem resistente, facilita muito o nosso trabalho. Coloquei um corte bem afiado. Depois de eu ter cortado o material, ó, eu vou ter aqui o molde completo. E essa é uma forma fácil que nós deixamos de disponibilizar isso para vocês, para não terem que ampliar, correr até a papelaria e fazer algo do tipo de ter que imprimir um papel especial. Feito isso, ó, vou encaixar o meu molde aqui no meu material, vou riscar. Como eu vou riscar e vou cortar, posso riscar com essa caneta normal. Mas se eu estivesse riscando algo que fosse aparecer, eu utilizaria a nossa caneta que apaga com ferro ou os marcadores que nós temos. Percebam, ó, que no meu material eu deixei aqui, quando eu quadriculei 6 centímetros por 5, eu deixei vazado aqui no meio. Por quê? Porque eu sei que aqui já é perdido, então eu não preciso colocar 2 quadradinhos aqui. Se vocês quiserem, pode fazer completo e depois a gente tira. Tá riscadinho aqui, ó. Vou cortar exatamente no risco. E vou pegar um tecido de forro na medida de 52 por 52 e vou fazer como eu fiz no tapete. Ó, tirei aqui. Quase que não precisa desses aqui também, mas como eu pego um pedacinho aqui na curva, ó, é necessário colocá-los. Ó, meu molde já tá vazado. Vou pegar um tecidinho de 52 centímetros, vou colocar direito com direito. Vou alfinetar e vou costurar pelo lado da manta, sem a necessidade de ter que cortar esse molde também no forro. Vou usar, ó, como referência a manta. Alfineto bem. Depois que eu costurar aqui a minha curva, eu vou dar uns piques para desvirar, para quando eu desvire não fique embolado. Então, ó, o material tá alfinetado. E eu vou para a máquina de costura, pezinho de máquina, e vou costurar toda a volta, deixando uma abertura em qualquer lugar para desvirar, tá? Não tem algum lugar certo, determinado. Refilei o meu material, tirei toda a sobra, tirei o tecido que tinha aqui no nosso molde. E antes de desvirar, vou dar uns piques aqui nas curvas, para quando eu desvirar, não fique embolado esse material. Só onde tem curva, tá? Cuidado para o pique não ultrapassar a nossa margem de costura. Para desvirar, eu sempre vou e pego minha peça do lado mais longe que eu tiver, seguro e puxo pela abertura.
E eu utilizo uma madeirinha para ajustar os cantos, principalmente com as peças grandes. Não esqueçam, ó, de dar aquele piquezinho nos cantos de todas as peças. Em todos os cantos da peça, aliás. Desvirei o meu material, eu pego um palitinho aqui de madeira que eu tenho, ó. Ajusto bem os cantinhos. Se for muito pontudo, cuidado para não rasgar o seu tecido, né? Vou passar ferro e vou rebater também, a exemplo do que nós fizemos na primeira aula, no tapete. Só arrumar esse cantinho aqui. Passo a ferro, vou colar esse material todo aqui. Fecho a minha abertura com pontinhos invisíveis. E também vou rebater toda a volta. E na peça original também fiz uma costurinha aqui na vala, ó. Tá vendo? Essa flor eu coloquei embutida na minha moldura, exemplo que a gente fez na primeira aula. Existem várias formas de colocar o pet aplique e também a sugestão aqui é de flores, mas vocês podem fazer temático também, né? Se for banheiro de menino, coloca um tema de menino, pirata, os super-heróis, enfim. Usem a criatividade, utilizem outros apliques também e vamos fazer agora a tampa do vaso, a nossa última peça para fechar o kit de banheiro. Vamos fazer o molde da mesma forma. Como é muito grande, nós não vamos disponibilizar o molde aqui para vocês, para não terem que imprimir de uma forma especial, mas nós vamos precisar de uma cartolina, um papel durável, que ele mede 42 na minha lateral por 46 aqui no comprimento. E aí o que eu vou fazer? Arredondar dois cantos, ok? Vou precisar pro vaso 7 quadradinhos por 3. Aqui, ao invés de criar molduras, eu dividi, que não ficou exatamente no meio, mas vocês preencham o que sobrar da manta dos 42 por 46 com o tecido principal, que no caso aqui é o nosso tecido verde, e fiz o aplique, o pet aplique invadindo a minha peça. Para não falar que faltou tecido, então por isso que eu coloquei. É um jogo, tá coordenado, mas para não dar essa impressão, invadam um aplique aqui dessa forma. Fiz isso, costurei, fiz o pet aplique, vou vir com o meu molde, vou riscar. Aqui eu usei o lápis giz, que também é um material que a Lomax tem. Risquei, ó, e fiz a costura de segurança exatamente no giz. Feito isso, as partes que são retas, venho aqui com a minha régua e tiro todo o excesso, sem cortar a costura, que é a minha costurinha de segurança. Principalmente aqui, que eu tenho uma curva. E essa costura de segurança vai me ajudar bastante nessa curvinha. Aqui é reto, eu corto com a régua. A parte curva, venho aqui, ó, com a minha tesoura e tiro todo o excesso. Vou tirar só dessa parte arredondada, que é o que a gente precisa para esse passo. Vocês vão fazer 7 quadradinhos por 3, ó, mas aqui em cima vai sobrar quase meio quadrado. Se eu fizer só com 6, tem tampas de vaso que vão ficar pouquinha coisa descoberta. Então eu preferi deixar ele maior, que aí cabe em todos, do que ficar menorzinho. Eu vou precisar agora de um tecidinho de 48 centímetros por 44. Lembra que o nosso material ele tem 42, né? Então eu deixei 2 centímetros de folga e o 48, ó, ele tá dobrado aqui. Que vai ser como eu encaixo esse material lá no meu vaso. A parte que tem a dobra da costura, se eu quiser, posso vir na máquina de costura e fazer um pontinho decorado ou passar uma costura reta. Vamos lá? Vou usar aqui uma costura reta, mas poderia ser um pontinho decorado também. Não sei se dá pra ver, porque a linha é exatamente da mesma cor.
fazer essa costura porque quando eu lavo a peça e o tecido às vezes dá uma torcidinha, ele não vai sair do lugar. Sempre quando eu passar ferro ele vai estar lá na mesma posição. E agora eu vou empilhar isso daqui no meu material. Ó, vou colocar. Eu não gosto de cortar isso daqui em curva, porque eu acho mais fácil costurar ele assim retinho. Empilho, ó, minha costura tá... meu tecido fechadinho tá pra cima. E eu vou colocar, como ficou com a linha branca por dentro, ó, eu vou colocar a linha branca pra cima. Porque quando eu desvirar a peça, isso daqui vai ficar por dentro e ninguém vai ver. Aliás, se vocês tiverem que fazer alguma emenda de tecido, eu aconselho que façam aqui, porque vai ficar embutido e ninguém vai ver essa emenda, caso vocês cortem o tecido errado. Vou alfinetar e vou para a máquina de costura e vou costurar toda a volta. Alfinetei, vamos costurar só aqui, ó, só essa parte de baixo. Da volta aqui, ó, o que eu faço? Viro a minha peça e vou refilar esse material, tirando todo esse excesso de tecido. Já tenho esse passo aqui um pouquinho mais adiantado. Vocês vão ter este resultado aqui, ó. Meu material tá todo já sem o excesso de tecido. Vou pegar um tecido para forro. Eu sempre gosto de deixar ele um pouquinho maior, ó. Posiciono ele aqui, alfineto e vou costurar toda a volta. Exceto, neste caso, eu vou falar para vocês deixarem uma abertura num lugar determinado. Para quê? Para que essa costura ela fique embutida. Depois nós vamos fazer também o pontinho invisível, mas ela fica com um acabamento perfeito se vocês costurarem toda a volta e deixarem uma abertura bem aqui embaixo, ó. Exatamente onde eu já passei aquela costura da tampa. Vou costurar toda a volta com o retrocesso. Vou desvirar a minha peça. E ó, vou ter este resultado aqui. Você vai falar assim, mas Camila, tá errado, a flor ficou lá dentro. Não, porque aqui eu tô no avesso ainda da minha peça. Aqui é a hora de eu alfinetar e fazer os pontinhos invisíveis, que nós já ensinamos nas outras aulas. Aliás, na aula inicial desse kit. E aí, ó, depois que eu fizer o pontinho invisível, é só eu jogar esse material aqui pra fora. E aí eu vou ter a tampa certinha. E aqui, ó, é o encaixe do meu material da minha peça. Tem quem goste de colocar um elástico aqui atrás também, de ponta a ponta. Então, se você quiser fazer isso, faça isso antes de desvirar a peça. Costurinha de segurança. Eu acho que essa tampa tem um bom tamanho, ela não fica caindo da tampa e não vejo necessidade de colocar o elástico. Neste caso desta peça, eu não rebati porque eu gosto dela assim mais fofinha. Espero que vocês tenham gostado desse kit de banheiro, espero que vocês façam para presentear ou para vender, e se for para vender, que vendam muito. Não esqueçam de curtir nosso canal, Pet Art com Lamax, e acompanhe a gente também no Facebook. Até mais!